Quando a gente fala sobre cirurgia, né? Eu sempre falei para vocês que as cirurgias elas possuem etapas. É como se você estivesse subindo uma escada para chegar no objetivo, que no caso é a extração do dente. Então a gente tem a parte de anestesia. É importante você saber anatomia facial, anatomia nervosa, para que você possa saber dentro daqueles pontos anatômicos por onde provavelmente aquelas inervações que você quer bloquear você vai conseguir bloquear. A Camila tá falando, você é top. E vocês que são top aqui comigo, quinta-feira à noite, ouvindo a gordinha falar. Depois a gente vai para incisão. Eu fiz uma aula chamada Exposição Ideal, ela tá lá na comunidade, em que a gente fala justamente sobre os princípios cirúrgicos, o quanto é importante e o quanto vai evitar que haja lacerações, essas lacerações causem maior inflamação no pós-operatório e maiores problemas, tá? Eu falei sobre descolamento, a mesma coisa, na exposição ideal. Então, a exposição ideal, ela vem com uma boa incisão dentro dos princípios cirúrgicos e um bom descolamento dentro dos princípios cirúrgicos. Você vai usar dos princípios, né? Você usa os princípios como uma meta e tenta levar a sua cirurgia para aquela meta, tá? Então, é muito mais interessante porque você fica mais presente na hora da cirurgia, você às vezes sabe o que você vai fazer e você sabe o que você deve fazer para que seja ideal, né? E com isso você vai conseguindo uma maior qualidade ao longo do tempo, tá? A osteotomia, quando necessário, né? Odontosecção sempre que possível, assim você evita fazer força. Mas a gente vai tendo então os andares aí para fazer a sua cirurgia, até chegar na exérese, que é a extração. E aí você vai ter então a sutura, que também tem que ser adequado, né? E aí a extração do dente. Todos vocês até agora, todas as conversas que nós tivemos durante as quintas-feiras, boa noite, Mirelle, tudo bem? Obrigada aqui pela presença de todos vocês, tanto no Instagram quanto pelo YouTube, tá? Todas essas aulas que a gente tem feito, tem preparado vocês para que vocês consigam executar esse processo de forma adequada. E eu acredito, né, pelos depoimentos que vocês têm me mandado carinhosamente, eu queria agradecer todos os depoimentos, né? Os depoimentos estão acessíveis para quem quiser lá no Instagram, né? Para quem achar que o que a gente faz aqui não é irrelevante, vocês podem olhar lá os depoimentos dentro do nosso Instagram, vocês vão ver que realmente a gente tem conseguido alcançar muitos colegas e eles têm melhorado suas práticas através dessas aulas. Só que não adianta nada vocês fazerem tudo isso, tá? E esquecer do principal. Esquecer que do outro lado, ou na cadeira que você está atendendo, tem um ser humano. E esse fator paciente, ele pode fazer com que a sua cirurgia, que foi linda, que foi muito bem executada, seja um desastre. Seja pior do que uma cirurgia que não foi tão bem executada. Eu já vi cirurgias lindas, limpas, né? Cirurgias maravilhosas, desencadearem processos de alveolite, desencadearem processos de parestesia pós-operatória inflamatória. Por quê? Porque a gente não tomou cuidado com o fator paciente. Você não tomou cuidado na parte de orientação do paciente, na parte de medicação desse paciente. Então, gente, essa aula que eu vou passar hoje, ela é deveras importante. Ela é muito importante, é uma das mais importantes que eu já dei. Se você puder reassistir ela algumas vezes, é interessante, porque a gente vai falar sobre algumas coisas que podem causar problemas aqui. Por aqui pode fazer pergunta hoje? Pode, Marcos, sem problema nenhum, sempre pode fazer pergunta. Às vezes eu não consigo responder assim de bate-pronto, mas eu respondo todas as perguntas até o final da aula, beleza? Isso que é importante, tá? Que a maioria dos problemas ocorrem por você dar um passo à frente sem ter terminado o anterior. Pode acontecer? Pode. Esses problemas que você tem durante o processo cirúrgico, a gente já conversou algumas vezes. Algumas coisas eu vou até revisar com vocês, mas hoje a gente tem que, eu quero ver assim, dar mais ênfase nas coisas que acontecem depois que você dá tchau para o paciente. As coisas que acontecem depois que o paciente está sozinho em casa, sem orientação. Então, é essas coisas que podem fazer você perder o sono, e você ter que ir às pressas no final de semana para o hospital porque o paciente está tendo um problema, ele ligou para você desesperado. Esses problemas é que eu quero que você não tenha na sua vida, porque não é legal, né? Você sair
Às vezes está no final de semana, passando um feriado com a família, você tem que voltar para poder resolver um problema no paciente. Uma coisa que poderia ser evitada, poderia ser facilmente evitada. É os detalhes, né, gente? Sempre falo aí do Robertão, detalhes tão pequenos de nós dois que são coisas muito grandes para esquecer. Tem muitas coisas que eu falo aqui para vocês que foram detalhes de cirurgias que eu fiz e que detalhes que eu esqueci de passar para o paciente e que me deram problemas, que me geraram complicações difíceis de resolver. Não é todo mundo que chega e fala que errou, já percebeu? O professor normalmente não erra. O professor, ele só mostra os casos perfeitos, né? Os casos dele sempre são 100% de sucesso. Só que a vida real não é assim, né? Então, eu mostro os erros, eu mostro para vocês aonde eu tropecei, para que você preste atenção e não tropece no mesmo lugar. Prestar atenção nos detalhes. Então, hoje a gente vai falar sobre algumas intercorrências pós-operatórias mais comuns. Lesão na língua e no lábio, por trauma, tá? Essa é bem básica e bem fácil de você evitar. E se você tiver, você pode passar uma pomadinha, né? Passar uma pomada para o paciente, já prevenindo a possível assadura que venha a ter, né? Edema, infecção pós-operatória, alveolite, parestesia. Hoje a gente vai falar sobre esses temas, que são temas que normalmente vocês mandam para mim lá no chat, né? De forma anônima, lá no nosso chat do Instagram para conversar comigo, né? Às vezes para pedir uma ajuda, um help. Esses são os problemas que mais aparecem, os problemas que vocês mais me pedem socorro. Então, eu resolvi fazer uma aula sobre eles. Eu já fiz uma, né, há algum tempo atrás. Claro que houve atualizações, eu peguei artigos de 2020, 2021, para que a gente consiga aí, então ter apanhados, né, revisões bibliográficas mais recentes, para que a gente consiga então ter uma atualização de como está sendo feito até o tratamento dessas intercorrências, né? Marcos, caso de alveolite, o que coloca a nível fármaco? Metronidazol ou o que? Na sua opinião, eu tive um caso, um paciente adepto a cotonete caseiro. Ai, que delícia, né? Oh, meu Deus do céu, por que o paciente acha que tem que futucar a região da cirurgia? Né? Por que eles acham que tem que colocar alguma coisa lá dentro? Porque a gente não orientou, né, Marcos? A gente tem que falar, você tem que falar e não só falar, tem que escrever e, se possível, desenhar. Eu tinha um amigo que ele fazia uns quadrinhos assim, tipo, história em quadrinhos, de coisas que o paciente não deveria fazer. Porque, gente, é difícil. Então tem que falar, tem que orientar. Eu tenho um papel com as orientações pós-operatórias. Eu fiz uma aula só sobre esse papel, para vocês terem uma ideia. Já faz um tempinho. Orientações pós-operatórias, por quê? Porque aquele papel evita de eu ter um monte de dor de cabeça. O paciente tem dúvida, ele lê o papel. É simples. É só ele seguir o que está marcado, que tudo vai estar certo. Ou pelo menos deveria, né? Então, fica muito mais fácil. Eu já vou responder a sua pergunta, Marcos, porque a gente vai falar sobre alveolite hoje, tá? Metronidazol é sim uma coisa interessante. Você pode associar ele a um tampão, como por exemplo um tampão de eugenol, porque o eugenol também é anti-inflamatório, né? Analgésico, ele tem uma ação analgésica, o eugenol. Ou você pode fazer também, hoje a gente tem o alveolex, né, que é o que mais aparece assim, você pode fazer também. Eu basicamente gosto de fazer uma coretagem leve para estimular o sangramento e fazer o fechamento da região com o próprio coágulo do paciente, né? Mas cada pessoa tem uma forma de agir.